E aí galera, continuando agora, né, com a geometria, já é a aula 2, geometria analítica. Agora vamos resolver o exercício da página 142, desculpa, da página 93. Tá lá, tarjetinha exercício 142. Vou resolver só a questão 1 nesse vídeo, tá bom? Que é para calcular a distância entre dois pontos. Esse textinho tá lá na apostila de vocês, né? A distância entre dois pontos, A e B, em uma reta, não estou colocando o plano cartesiano, é determinada pelo módulo ou valor absoluto da diferença entre as coordenadas de A e B. Por isso, a distância será sempre um número real, não negativo e que representa o comprimento do segmento AB. Beleza? Como eu falei em sala, é uma distância, né, necessariamente. Quando você vai calcular a distância, não precisa colocar aquele sinalzinho de menos, né? Distância já está dizendo, é um valor positivo, né? Ou seja, é um número real não negativo. Porque para a distância pode ser zero, né, professor? É verdade. Então pronto. Tá aqui o ponto A, tá aqui o ponto B. Isso na reta. O ponto A é 1, está no ponto 1, aliás, está na coordenada 1. E o B está aqui no 5. Então a distância de A para B é um valor, né? Uma distância aqui, tanto faz você contar de A para B, né? Eu vou contar 4 espaços, e assim como de B para A, vou contar também 4 espaços. Então aqui diz que é em módulos, aqui o símbolozinho, módulo, a distância aqui, né? Não vai ter valor negativo, sempre não negativo, beleza? Já aqui no plano cartesiano, que é o nosso objeto de estudo, vejam aí, né, o desenho que tem aí. Por meio das coordenadas dos pontos A e B, podemos localizar estes pontos em um sistema cartesiano ortogonal. E com isso, determinar a distância do A e B entre eles. Se os pontos A e B estiverem aqui, ó, imagine se o B estivesse nesse ponto, né, seria fácil descobrir que era só você observar aqui, ó, que essa mesma distância aqui. Ah, professor, pode ser assim? Pode. Raramente vai acontecer, né? Ou seja, os pontos estarão aqui em uma paralela ao eixo X. Ou, imagine que o ponto A estivesse nesse ponto aqui onde está C, eu quisesse essa distância. Olha aqui, ó. Eu vou encontrar através da distância, já que ele está paralelo ao eixo Y. Então era só marcar esses dois pontos aqui no eixo Y e era fácil. Só que tem um probleminha que a maioria das vezes os pontos não vão estar aí, né? Na horizontal ou na vertical, pode dizer assim. Ele pode estar inclinado, como esse aqui, ó. O A e o B estarão inclinados. E esse desenho aqui forma o quê? Um triângulo retângulo, e você aplica o teorema de Pitágoras e você vai encontrar a fórmula, vai definir a fórmula, que é essa aqui, ó, da distância entre dois pontos através do teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, você aplicando o teorema de Pitágoras, você vai encontrar esse cateto aqui, ó, é y1, aliás, y2 menos y1, e esse outro cateto é x2 menos x1. Então é só subtrair. Desculpa, é só você aplicar o teorema de Pitágoras, está aqui, ó, vai encontrar isso aqui. Para ficar melhor, tirando essa parte de monte de letra, vamos aqui a um exemplo, né? O exemplo que tem aí na apostila, tá bom? Com números, exemplos numéricos, professor. Então, vou aplicar aqui, eu vejo os pontos A e B. O ponto A é 5 e 11, tá aí. O ponto B é 2 e 7, está aí marcado no gráfico. Essa imagem eu tirei do GeoGebra, né? Fiz lá bonitinho. E ele quer saber essa distância aí, né? Então, para saber essa distância, vamos desenhar aqui, ó. Imagina só, essa distância aqui, formando um triângulo retângulo, com a hipotenusa sendo esse valor aí, né? Essa distância D aqui. E tem um F, mas é D, professor, beleza. E claro, as medidas deste cateto estarão aqui, ó. Veja só, quanto é que mede esse cateto aqui, ó. Mede 5, de 5 até 2, né? De 5 até 2, que seria 3.
Seria não, é 3. E esse outro cateto aqui, ó, ele mede a mesma distância do 7 até o 11, que é 4. Então, beleza. Aí, 7 e, aliás, 3 e 4 são os catetos. Aí eu utilizo o teorema de Pitágoras para descobrir a distância. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A distância D vai ficar ao quadrado. O cateto 3 e 4 também ao quadrado. Aqui matou a charada, né? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. O inverso de uma potência é uma raiz, por isso que na fórmula tem lá D, aí depois tem a raiz logo, né? Disposta no segundo membro. E 9 mais 16 é 25 e raiz de 25 é 5. Concluímos então que a resposta da primeira questão é igual a 5. Isso utilizando o desenho, aplicando o teorema de Pitágoras. Ah, professor, mas eu posso aplicar aí a fórmula? Tá aí a fórmula, né? Fórmulazinha, a diferença entre o x, que é exatamente o que a gente viu aqui, ó. A diferença entre o x, ó, o x do ponto A e o x, que é 2, né, do ponto B. A diferença entre eles deu para encontrar o 3. E esse aqui, ó, a diferença do valor de y do ponto A, que é 11, né, e para o valor do y do ponto B, que é 7. Então, vamos lá para a nossa continha, aplicando a fórmula. Para lembrar, ó, o primeiro ponto, 5 e 11, é x1, y1, né? É o x do primeiro ponto, é o y do primeiro ponto. O ponto B2 e 7 é o x do segundo ponto, beleza? E o y do segundo ponto, ok? Então é só substituir, ó. x2 menos x1, então vou pegar aqui o 2, subtrair o 5, tá aqui, ó. 2 menos 5. y2 menos y1, vou pegar o 7, subtrair o 11, viu? Ó, o x de cá vem para cá, e esse outro x vem, e o y vem para cá com o outro y. Aí tá montadinho aí, ó. Só calcular, ó. 3 menos 5 dá menos 3, 7 menos 11 é menos 4. Menos 3 ao quadrado vai dar 9, e menos 4 ao quadrado vai dar 16. Repetiu aqui duas vezes, não era necessário. 9 mais 16, 25, e raiz de 25 é 5. Concluímos então que a resposta com a utilização do teorema de Pitágoras sai a mesma coisa, beleza? Agora vamos ao nosso exercício, tá aqui 8 questõezinhas. Vou mostrar aqui a solução dessas 8 questões e você observe, copie no caderno, tá bom? Quem não copiou, que depois o tio pode dar um visto aí, valendo pontinhos, né? Pontinho de participação. Então vamos ao item A. O item A, o ponto é 4 menos 1, ponto A, ponto B é 2 e 1. Mesma coisa, x1, y1, x2, y2. Substitui, ó. Vai ficar, vou riscar aqui, ó. O 2 menos 4 e o 1 menos 1. Vai aparecer duas vezes o menos, porque esse valor aqui para y1 é negativo e o menos da fórmula aparece. Então vai ser menos menos. Que você faz a continha, né? Menos menos dá mais. 2 menos 4 é menos 2. Continuando, menos 2 ao quadrado é 4. 1 mais 1 é 2. E 2 ao quadrado também é 4. Aqui, para quando tiver dois números iguais, 4 mais 4, pode ser que apareça, né? 4 mais 4 é 2 vezes 4. E claro que 4 tem raiz. Extrai o 4 da raiz, né? O 4 aqui, a raiz quadrada dele é 2. Então vem aqui para fora, tá aqui, ó. E esse 2 não tem raiz, permanece no radical. E a resposta é 2 raiz de 2. Ok? Vamos ao item B. Mesmo processo. Ponto C, menos 3 e 2. Ponto D, 4 e menos 6. Aqui o item D. Substitui lá na fórmula. De novo, o x2 menos x1. 4 menos 3. Aparece o menos duas vezes. E o menos 6, menos 2. Aqui, aparecer menos 6 e menos 2. O 2 é positivo, então é o finalzinho de menos da fórmula. Menos e menos vai dar mais, né?
Então vai dar 4 mais 3. E menos 6 e menos 2 dá menos 8. 4 mais 3 é 7. E menos 8 ao quadrado é 64, que deu 7, professor. Deu 7 ao quadrado, 49. Soma 49 mais 64 dá 113. E aí, como é que faz? Será que dá para decompor? Você pode testar, ó. Pelos números primos, tentar dividir o 113. Não dá por 2, porque ele é ímpar, né? Termina em 3. Para o número ser divisível por 2, ele tem que ser par. Dá para dividir por 3? Aí você verifica que a soma dos algarismos do 113 só dá 5. 1 mais 1 mais 3. E 5 não dá para dividir para 3. Ou seja, se a soma dos algarismos de um número não der para dividir para 3, né? Então o 113 não é divisível por 3. É a regrinha da divisão pelo 3. Agora a divisão por 5. Um número só é divisível por 5 se terminar em 0 ou 5. 113 termina em 3. A regrinha do 7 para dividir é mais complicado, então a gente resolve dividir. Tá aí, dividir o 11 para 7 é 1. 1 vezes 7 é 7, para 11 sobra 4, baixo 3, 43, opa, 42 daria para dividir para 7, 43 não dá para dividir. Então, vamos para o próximo, mas o próximo é o 11. Ó. O 11 vezes 11 já dá 121, ou seja, nessa divisão aqui, se eu dividir o 113 para 11, vai ser um número menor que 11. E esse número menor que 11 deveria ser primo, e não aconteceu. Os números primos menores que 7 já saíram todos, né? O 9 não é primo. Então, se eu dividir por 11, o resultado, né, ó, já que 11 vezes 11 é 121, o resultado da divisão de 113 para 11 é um número menor que 11. E repito, tinha que ser primo, né? Para ter uma decomposição, para ser uma divisão exata. Então, 113 não dá para decompor e 113 também é um número primo, beleza? Vamos à próxima questão. Próximo item C. Ponto E, menos 1 e menos 3. Ponto F, menos 2 e menos 5. Tudo negativo, olha que legal. Tudo bonitinho, né? Para montar, ó, menos 2 menos o menos 1. Aqui, ó. Menos 2 menos menos 1. Menos 5 menos o menos 3. Aí, um montão de menos. É muito no sinal negativo. Joguinho de sinal em ambos vai dar mais. Fica menos 2 mais 1, que vai dar menos 1. E menos 5 mais 3, que vai dar menos 2. Elevando ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Ou menos 1 ao quadrado, né? Que é a mesma coisa. E menos 2 ao quadrado é 4. Lembrando que o número negativo ao quadrado é sempre, no caso, vai ser positivo. Por quê, professor? Vou repetir aqui, ó. Se eu pegar o menos 2 e elevar ao quadrado, é a mesma coisa que multiplicar o menos 2 duas vezes. Aí menos e menos vai ser o quê? Vai ser mais. Vai ser mais, professor. E 2 vezes 2 é 4. Por isso que dois números negativos elevado ao quadrado, né? Um número negativo ao quadrado é sempre positivo. Continuando, 1 mais 4 é 5. 5 é primo, não dá para decompor. Então a distância é igual a raiz de 5 no item C. O vídeo está grande, mas vamos lá para o item D, já chegando na metade da questão. O item D, ponto G, menos 1 em 3, ponto H2 e menos 5. Dê uma pausazinha para copiar, porque como está repetindo, eu vou já, né, meio que automático colocando as respostas, tá bom? Então vamos lá, substituir, ó. 2 menos menos 1, tá aqui, ó. 2 menos o menos 1 e menos 5 menos 3. 2 menos e menos vai dar mais, 2 mais 1, e menos 5 e menos 3 dá menos 8, que dá 64. E 2 mais 1 dá 3, 3 ao quadrado é 9, 9 mais 64 é 73. 73, se eu for decompor também, não tem como a gente extrair ele. Esse aqui é um número primo, né? Na tabuada não tem esse número 73, tá bom? Que seria divisor de 3 e de 7, aí se torna impossível, tá bom?
Não dá para dividir nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, né? De cara, já que o 70 é divisível por 7. Ok? Continuando. Item E. Ponto I, 4 menos 1. Ponto J, 2 e menos 5. Substituindo, fica lá, né? 2 menos 4 e menos 5 menos o menos 2. Aparece o menos duas vezes, que vai dar mais. 2 menos 4 menos 2 e menos 5 mais 2 é menos 3, elevando ao quadrado, veja só que vai dar 4 mais 9, que é 13, 13 é primo, né? Então a resposta é raiz de 13. Próximo item tem F, estamos chegando ao final. Vejam aí as correções que no nosso trabalho vai ter aí uma questão dessa valendo 2 pontos, só para calcular a distância, tá bom? N, o ponto N é 1 e 13, o ponto I é menos 11 e 8. Lembrando, né, que você que está em casa, está sem o transporte, tá sem poder vir, ou problema de saúde, infelizmente estamos com esse problema de transporte, estude em casa. Quando chegar na sala, a gente faz um trabalhinho e é possível tirar nota boa, tá bom? Então vamos lá, vai ficar menos 11 menos 1 e 8 menos 13, tá aqui, ó. Menos 11 menos 1 dá menos 12 e 8 menos 13 é menos 5. Elevando ao quadrado, 12 ao quadrado 144, 5 ao quadrado é 25. Somando dá 169. O 169 é um quadrado perfeito, né? 169 a raiz dele é 13, ok? Isso foi o item F. Vamos ao item G, professor. Professor, é muita continha, né? Que é só os cálculos, né, de treinamento. Ponto P, 5 e 12. Ponto T, menos 1 e 8. Mesma coisa, né? Menos 1, menos 5 e 8, menos 12. Menos 1 menos 5 é menos 6. E 8 menos 12 dá menos 4. Elevado ao quadrado dá 36 mais 16, que é 52. Será que é 52? Tem como decompor, professor? Vamos ver aqui. Ah, chegou um que é fácil de decompor. 52, divide por 2, divide que ele é par. Qual a metade de 52? 16. 16 não, 26, professor. 26 também dá para dividir por 2, que dá 13. E 13 é primo, só dá por ele mesmo. Então, o 52 é o resultado da multiplicação desses três números, né? São números primos. O 2 aparece duas vezes e o 13. Se eu multiplicar 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 vezes 13 vai dar 52. Então, significa que o 52 pode ser escrito em produtos de fatores primos. 2 vezes 2 vezes 13. Eu sei que 2 vezes 2 é 4, concorda? E 4 tem raiz quadrada, que é o 2. Então eu pego o 4, tiro a raiz, põe aqui fora. E o 13 é primo, fica aqui. Então a distância aí é 2 raiz de 13. Ufa! Vamos lá, professor. Vamos para o último item. O item H. O ponto R, menos 1 e 9. O ponto T, 5 e menos 5. Substituindo lá, ó. 5 menos o menos 1. E menos 5 menos 9. Menos e menos vai ser mais, então aqui vai dar 6 aqui, menos 5 e menos 9 é menos 14. Menos 14 ao quadrado é 196. E aqui vai dar 36, né? Aí você soma 36 mais 196, você vai encontrar 232. É número par, professor. Será que dá para decompor? Aqui, ó. A metade de 232, a metade de 2 é 1, a metade de 3 é 1,5, né, professor? Mas tira 2, né? Sobra 1 aqui para o 12. Metade de 3 é 1 e a metade de 12 é 6. Beleza, dividiu por 2. Metade de 116. Metade de 11 é de 10, né? É 5, sobrou 1. Metade de 16 é 8. 58. Dá para dividir por 2, é um número par. 5 dividido para 2 seria 4, né? 2, sobra 1. E 18... Tá um assim aqui, ó. Opa, opa. E 18 dividido para 2 é 9. 29 é número primo. 29 só dá para ele mesmo. Veja a quantidade de 2 aí, né? Apareceu 3 vezes o 2. Significa que o 232,
quando for decomposto em fatores primos, como foi agora, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 29. Isso é o 32 decomposto em fatores primos. Aí aqui, ó, eu sei que 2 vezes 2 é 4. Vou logo multiplicar. E o 2 vezes 29? 2 vezes 29 é 58. Vou multiplicar também. Pronto, para ficar um quadrado perfeito. E este aqui que não vai ser possível, né, extrair do radical. Raiz quadrada de 4 é 2. E o 58 é 2 vezes 29. São dois números primos. Não vai ter como extrair do radical. E logo a distância é 2 raiz de 58. Concluímos aqui a nossa questão número 1, depois de 20 minutos, beleza? Bons estudos e até breve!